Olá, eu sou Mirley Castro e sejam bem-vindos ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata e Restaurante Lago Verde. Olha só, gente, o nosso tema de hoje é Maio Laranja, com a doutora Isabelle Sacramento, juíza de Direito. Nós vamos falar sobre essa campanha que o TJ Acre está fazendo no mês de maio. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Olá, minha amiga Mirley. Quero parabenizar você e toda a sua equipe por esses 3 anos desse podcast, Pod Lei, que vem trazendo para a sociedade acreana esclarecimentos, informações e conscientização a respeito da nossa legislação, entrevistando grandes nomes do direito e trazendo mais esclarecimento para a nossa população. Vida longa ao seu programa e conte comigo também. Tive a honra de participar de um programa aí, quero estar presente outras vezes. Parabéns e vida longa ao Pod Lei. Olá, doutora Mirley. Estou gravando esse vídeo para celebrar um marco muito especial, os 3 anos do Pod Lei. Primeiro, eu quero parabenizá-la por essa jornada incrível e por manter esse canal com tanto fôlego e dedicação. O que eu mais admiro no seu trabalho é como você consegue traduzir o juridiquês para a sociedade, trazer informação jurídica relevante com esse palavreado simples e temas atuais faz toda a diferença. Dizem que informação é poder e você tem levado esse empoderamento para muitas pessoas através do seu talento natural com a comunicação. Você não apenas informa, você transforma a vida de quem assiste. Desejo que você nunca perca essa sua essência e esse carisma que contagia a todos nós. Que o Pod Lei continue crescendo e que venham muitos e muitos anos de sucesso pela frente. Você merece demais. Um beijo, minha amiga. Celebração dos 3 anos do Pod Lei, destacando sua excelência técnica e o papel fundamental na democratização da informação jurídica. O programa consolidou-se como uma ferramenta essencial de atualização, diferenciando-se pela capacidade de simplificar temas complexos com precisão. Votos de continuidade e sucesso. Reafirmo o Pod Lei como uma voz que eleva o debate jurídico e inspira a busca de excelência. Vida longa ao projeto e parabéns a toda a equipe pelos 3 anos de excelência. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais.
Voltando do intervalo comercial, já praticamente emocionada, né, de ouvir Pode Lei Acre, 3 anos, consolidado, passou gente maravilhosa, profissionais de excelência pelo nosso podcast durante esses 3 anos. E gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui levando conhecimento aos nossos telespectadores. Vida longa ao Pode Lei. Inclusive, doutora, vamos conversar com a doutora Isabelle Sacramento, mês de maio. Olha só, gente, mês de maio é Maio Laranja. E o TJ Acre, ele faz uma campanha, né, para combater a violência sexual contra criança e adolescente. A gente vai falar também sobre o ECA Digital. Essa semana nós tivemos, infelizmente, um ocorrido que ceifou a vida de algumas funcionárias da Escola Instituto São José. E a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema do ECA Digital, que tem tudo a ver. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Pode Lei Acre, para falar para os nossos telespectadores a respeito desse Maio Laranja. Então, primeiramente, vamos dar as mãozinhas, né? Que tem que dar sorte. Obrigada. Obrigada, Mirlei, pelo convite. É uma honra estar aqui. Parabéns pelos 3 anos de programa. É ótimo ter pessoas falando de forma acessível sobre o direito, trazendo informação à população de uma forma geral e não só para aqueles que fazem a comunidade jurídica. É muito bom ter alguém falando sobre isso de forma clara. Parabéns. Doutora, segunda-feira, o TJ lançou a campanha Maio Laranja. Qual o objetivo dessa campanha aqui no nosso estado? Então, na verdade, a campanha do Maio Laranja ela já vinha sendo feita pelo Tribunal de Justiça há uns 3 anos, mais ou menos, e agora o CNJ lançou especificamente o Maio Laranja com foco no combate à violência dos crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, é um momento que o Poder Judiciário, encabeçado pelo CNJ, tem para olhar para esses crimes específicos, ou seja, é uma determinação de que todos os tribunais juntos atuem no combate a esses crimes. Como que o Poder Judiciário pode atuar? Fazendo mutirões de audiências, olhando os processos, dando celeridade e fazendo com que esses processos tramitem com a maior celeridade possível. Gente, olha, dia 18 de maio que é o dia do combate à violência sexual. Isso se deu devido àquele caso em 1973, né, doutora? Lá no Espírito Santo, daquela criança de 8 anos, Araceli Crespo, que foi estuprada e foi morta. E os responsáveis saíram impunes, né, doutora? Isso. Então, assim, desde essa data, buscava-se uma forma maior de punição, de fiscalização e controle nessas condutas. Então, aconteceu esse crime e foi ficando impune, até que chegou o momento que foi necessária uma lei para tornar mais rígido tanto a investigação quanto também a punição dos responsáveis por esses crimes. Olha só, aconteceu em 1973. Em 2000, a Lei 9.970 de 2000 que foi aprovada para usar como referência no combate à violência, doutora. Exatamente. Foi muito tempo, né? Muito Antigamente tempo. A gente esperava muito. Hoje a gente já tem respostas mais efetivas, mais rápidas do Poder Legislativo, mas antes era mais difícil que isso acontecesse. Doutora, o que representa o Maio Laranja hoje na vida de muita gente? Então, o Maio Laranja é um direcionamento específico de todo o Poder Judiciário para essa situação. Então, assim, a gente tem várias formas de atuação, o Poder Judiciário vai fazendo esses mutirões de audiência, as crianças vão ser ouvidas de uma forma especial, porque a legislação estabelece que quando uma criança é vítima de abuso sexual, ela não é ouvida várias vezes, né? A gente tem a lei do depoimento especial, que determina que toda vez que uma criança for vítima de abuso sexual, ela tem que ser ouvida uma única vez. Então, ela não vai ser ouvida na delegacia, ela não vai ser ouvida em audiência, ela não vai ser ouvida em outras audiências. Ela tem que ser ouvida uma única vez, com a participação do juiz, do promotor e do defensor do réu, entendeu? Então, assim, para garantir que essa criança não sofra revitimizações, Sim. ela tem que ser ouvida uma única vez. Então, a importância do Maio Laranja é justamente fazer com que essa lei se torne concreta, que o processo ande, mas que os direitos dessa criança de não ser revitimizada sejam efetivados. Então, o Tribunal de Justiça hoje, nessa campanha do Maio Laranja,
abriu as nossas portas e a necessidade de que essas crianças sejam ouvidas com depoimento especial. Então, tem vários psicólogos, vários assistentes sociais em todos os fóruns do Estado fazendo esse depoimento especial, para que o processo caminhe, mas também que a vítima não seja ouvida várias vezes sobre aquele mesmo fato. Porque imagina para uma criança ter que falar no delegado, falar para o juiz, depois tem outro processo, ou dá errado, escuta de novo. Então, escuta só uma vez e ninguém mais fala com aquela criança sobre isso. Doutora, a senhora está à frente do juizado da infância? Não, a senhora é coordenadora, né? Eu sou membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Há quanto tempo? Desde 2021. 2021. A senhora acha que os casos aumentaram ou as pessoas hoje têm mais coragem de denunciar? Eu acho que hoje a gente fala mais sobre isso, né? Eu acho que a base de tudo é a informação. Sim. Então, hoje a gente consegue que as pessoas vejam que isso é um problema. Acabe aquela ideia de dizer, porque aqui no Acre é cultural que isso aconteça. Não é cultural, né? É crime de todo jeito. Então, assim, crime não é cultura. Crime não é cultura. Cultura não justifica crime, né? Não isenta ninguém de responsabilidade penal. Então, hoje a gente consegue levar esse assunto para outros lugares. Hoje a gente consegue falar sobre abuso sexual com crianças, com adolescentes dentro das escolas. Dentro do Maio Laranja, a Coordenadoria da Infância e da Juventude também está fazendo palestra dentro das escolas para que as crianças, para que os adolescentes, principalmente, saibam disso, consigam identificar o que é abuso sexual e consigam falar. No ano passado, a gente teve o caso que, durante uma dessas palestras, a adolescente falou que tinha sido que era vítima de abuso sexual e foi encaminhada para conselho tutelar e a ação penal foi deflagrada. Então, assim, a gente precisa que as pessoas ouçam, saibam e denunciem. A senhora falou com relação aos adolescentes e é bem importante campanhas, principalmente nas escolas. Eu não sei se a senhora chegou a acompanhar na internet, até na mídia da TV mesmo. Em São Paulo, aquele caso onde aqueles adolescentes e um adulto que estuprou 2 crianças, 7, 8 anos. Então, realmente, principalmente os adolescentes precisam entender que eles também cometem crimes e que podem ser penalizados. Exatamente. A lei, quando a gente fala de crime, ato infracional, porque a gente não dá o nome de crime especificamente, quando eles praticam atos infracionais, eles são responsabilizados, né? Eles não vão ser presos, eles não vão para presídio, mas eles têm uma forma de reparação, de responsabilização em relação a isso. Então, ele pode ser internado, aqui a gente leva para a pousada, né? Então, assim, são situações que eles têm que entender que não é um fato normal, entendeu? Que existe uma questão de responsabilidade sobre isso. Então, isso é muito importante, essa consciência de todos, entendeu? Com certeza. Doutora, a senhora acha que os pais precisam ter um olhar diferenciado hoje para os filhos? Muito. Eu acho que hoje a gente tem uma missão muito difícil de educar os filhos, né? A Constituição estabelece que é dever da sociedade, da família e do Estado. Mas eu acho que a base de tudo a gente vem na família, né? A gente apresentar os valores para os nossos filhos, explicar o que é certo, o que é errado, quem pode, quem não pode, onde você pode ir, onde você não pode, o que você pode falar, o que é certo, o que é errado. Então, assim, eu acho que essa conscientização dessas violações, ela tem que começar em casa, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode pegar na sua parte íntima, não é porque é amigo, não é porque é tio, não é porque é primo. Então, essa conscientização, essa consciência e essa orientação sexual tem que partir desde cedo, de casa, né? Saindo de casa. Tem idade, assim, mínima para a gente começar a falar com as crianças sobre isso? É tão difícil a gente estabelecer um parâmetro de idade, né? Porque cada criança tem o seu tempo, tem a sua convivência, tem a sua socialização. É da mãe sentir, né? Dos pais sentirem se ela tem alcance, tem maturidade, mas o básico, assim, de dizer, olha, ninguém pode tocar no seu peito, ninguém pode tocar na sua popoca. Então, são coisas que a gente vai fazendo de pequeno, na hora do banho, na hora que a gente está conversando, na hora que a gente vai com os amigos, olha, ninguém pode lhe forçar a dar um beijo, só dá beijo se quiser. Então, assim, são sementes que a gente vai lançando desde pequeno e vai cultivando até chegar uma hora que a gente tem que falar especificamente sobre orientação sexual, né? Mas uma idade, assim, não consigo ver, assim, talvez 10 anos, 11 anos, né? Dependendo da criança. É muito difícil. A senhora acha que o excesso de liberdade hoje na internet tem sido maior com relação a essa questão da violência sexual com a criança? E principalmente com os adolescentes. A internet é o maior problema que a gente tem hoje em dia em relação aos adolescentes, né? Na nossa geração, o nosso problema estava em sair para a rua, né? Hoje, o nosso problema como pai é estar em casa. Porque a gente sabe que quando um adolescente que já tem essa mania de ficar sozinho no quarto, quando ele fica muito tempo,
é um sinal de alerta. Ele não está socializando, ele não está interagindo com os colegas fora do quarto, mas ele está interagindo com pessoas, não são só os colegas, né? Então, assim, a internet é um território muito vasto, muito amplo e muito perigoso. Então, tem uma colega que ela fala que é mais fácil a gente jogar os nossos filhos no Ibirapuera o dia inteiro do que deixar eles 10 minutos trancados no quarto, sozinho. E isso é muito real. Sim, né? tem um ditado que diz assim, quando a criança está calada, ela está aprontando. Então, você, por favor... Exatamente. Quando você vê seu filho no silêncio total, pode ir devagarzinho, que alguma coisa de errado não está certa. Você pode fiscalizar. Hoje, a internet ela é uma porta aberta. Né? Nós vamos já falar sobre o ECA Digital, com essa nova lei, que foi implantada agora, acho que em fevereiro, mais ou menos, e que pode trazer aí, eu espero que possa trazer resposta para os pais que têm tanto os adolescentes quanto a criança. Porque o ECA Digital ele vai até os 17 anos, né, mais ou menos? Até completar 18. Até os 18 anos. Então, assim, a senhora acha que hoje a internet é uma porta escancarada para essa situação? Eu acho que a internet é um território minado, né? Assim, ela pode ajudar em muita coisa, mas o poder nocivo dela, principalmente no adolescente, como ser humano em formação, é muito grande. Até porque na adolescência, tudo que a gente não quer é ouvir conselho de pai e mãe, né? Quem menos sabe orientar a gente é pai e mãe. Então, assim, você não buscar a sua orientação com pai e mãe e buscar de um desconhecido na internet que você não sabe o que é que ele está querendo, até onde ele quer chegar, qual o propósito dele. Então, assim, é muito perigoso. A senhora acha que o risco está dentro das casas com relação ao abuso sexual das crianças? Porque geralmente sempre acontece com alguém, ou um parente, ou um vizinho, ou um amigo, ou alguém mais próximo. Infelizmente, né, a gente tem que pensar que nem sempre a casa é um lugar seguro para essas crianças estar. As estatísticas mostram que o maior número dos crimes sexuais contra criança e adolescente acontecem em casa. Entendeu? E quando eu falo em casa, eu não falo em relação só a pai, padrasto, irmã. A gente fala as pessoas que frequentam aquela casa. É um tio que vai lá durante um fim de semana, é um primo que vai. Então, assim, infelizmente, quando a gente fala de crime contra criança e adolescente, a gente parte de pressuposto de qualquer relação pode ser suspeita. Então, assim, cabe aos pais fazer essa vigilância e essa supervisão constante, porque ninguém está livre dessa suspeita, infelizmente. Né? E o que é pior é que quando esses crimes acontecem dentro de casa, por padrasto, por pessoas que têm uma relação de proximidade, de afeto, a criança ela não consegue denunciar porque ela acha que os pais não vão acreditar. Como é que você consegue estabelecer essa dualidade? Ele é amigo do meu pai adora ele, a minha mãe adora ele, mas ele está me violentando. Será que os meus pais vão acreditar nisso? Por ser criança, né? Por ser criança. Se ele é tão legal com todo mundo, por que o meu pai acha que ele vai fazer mal comigo? E ainda tem outra vertente, que é a questão da criança entender que aquilo ali é abuso. Então, por isso que as campanhas de conscientização e de informação são tão importantes, porque a gente precisa que o adolescente saiba o que é abuso, que ele identifique esse abuso e que ele seja empoderado para denunciar. Sim. Por isso que a orientação sexual, por isso que o diálogo com os pais é tão importante, porque eles precisam se sentir seguros nesse ambiente de denúncia. Se eles não têm essa relação de confiança dentro de casa, aí é que atua a escola, para trazer essa conversa, para a professora chegar, ver a alteração no comportamento, o que é que está acontecendo? Você quer falar alguma coisa comigo? Então, são as pessoas que estão ao redor da criança que têm que ter essa consciência, esse feeling de ver que alguma coisa está errada e que aquela criança precisa falar. Lógico que quando a criança faz essa denúncia a um professor, por exemplo, o professor não vai lá denunciar, mas ele traz o conselho tutelar, ele traz a rede de proteção para acolher aquela criança, para que ele saia de cena, não quebre aquela relação de confiança e a investigação continue com quem tem que fazer realmente. O TJA, que ele está fazendo essa campanha, como é que vai funcionar nas escolas? Isso, a gente está com várias campanhas esse mês. A gente tem o Cidadania e Justiça na Escola, que é uma vertente mais aberta, tem o ECA na comunidade, e em todas as comarcas também estão sendo feitas palestras de conscientização sobre o abuso sexual também. Então, nessa parte assim, educativa, para a sociedade, nesse exercício da cidadania, a gente está fazendo essas palestras. Dentro dos processos, o que é que estão sendo feitos? Os processos que envolvem crianças, crimes sexuais contra crianças e adolescentes estão sendo pautados. Então, a gente tem muitas audiências marcadas para esse mês,
principalmente em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, que são as 3 comarcas que estão com os maiores números de audiências designadas. Ao todo, são mais de 156 audiências realizadas esse mês. Doutora, nós mal começamos a falar e já a produção já disse, vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já, tá? Não sai daí. Eu quero parabenizar o Podley por esses 3 anos de atuação na cidade de Rio Branco, capitaneado pela grande Mirley Castro. Mais que um podcast jurídico, é um projeto que traz muito conhecimento e informações essenciais para a sociedade. Porque nós sabemos que o desconhecimento da justiça, das leis e do direito são uma grande barreira que ainda existe na nossa sociedade. E programas como o Podley, eles encurtam as fronteiras e trazem as pessoas para perto do direito e assim como dissemina o conhecimento jurídico para toda a população. Então é um projeto lindo, é um projeto essencial e que deve continuar por muitos e muitos anos com cada vez mais sucesso. E Mirley, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter feito parte da história do Podley e desejo a vocês todo o sucesso do mundo e desejo que a nossa sociedade rio-branquense possa continuar sendo abrilhantada pelo conhecimento riquíssimo que vem sendo passado pelo Podley. Um forte abraço, sucesso! Olá, queridos ouvintes e telespectadores do Podley. É com grande orgulho que eu, Carol Cabral, advogada, estou aqui junto de vocês para celebrar e dar parabéns a esse projeto de tanta referência na nossa sociedade para toda a comunidade jurídica. Eu, particularmente, sou muito honrada e grata a toda a equipe do Podley de terem diversas oportunidades levado conhecimento, principalmente nas temáticas de direito ambiental, de direito da criança e adolescente, temáticas que fazem parte do nosso dia a dia enquanto cidadão, tanto debates presentes quanto debates para as futuras gerações. Parabéns pelos 3 anos de história, que vocês continuem aí trilhando esse caminho de sucesso, levando informações, promovendo esse serviço tão essencial a toda a nossa sociedade, atingindo aí as diversas camadas sociais tão necessárias nos debates atuais e futuros. Parabéns, desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando e honrando cada vez mais essa disponibilidade que o Podley tem de levar conhecimento para todos nós. Olá, tudo bem? Eu estou passando por aqui para desejar um feliz aniversário para o nosso Podley Acre. São 3 anos de programa e eu fico muito feliz em fazer parte um pouquinho dessa caminhada. Primeira vez que eu fui entrevistada, eu fui falar sobre o Maio Laranja e, coincidentemente, estamos no Maio Laranja, mês de proteção às nossas crianças. Então, desejo a Mirley e a toda a equipe do Podley, que sempre me recebeu com muito carinho, um maior sucesso e muitos anos de Podley, que é tão importante para nossa informação e para o nosso dia a dia, para nossa educação enquanto profissionais, enquanto sociedade. Parabéns, Podley! O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou.
um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto, justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, mais uma vez, muito obrigada a cada doutor que mandou seu vídeo falando sobre os 3 aninhos do Pod Lei Acre. E agradecer você, telespectador, nosso telespectador assíduo toda sexta-feira e também aos domingos, ligadinho conosco no Pod Lei Acre. Quero mandar um abraço para o seu Erisvaldo e a dona Maria Antônia, lá no ramal do Barro Alto, Transacriana, ligadinho com a gente, e também o seu Célio. Muito obrigado pelo carinho de vocês, Antônio Raimundo, que assiste a gente. De coração, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço também para minha amiga Soraya Gurgel, lá do restaurante Lago Verde. Aproveitando para você aí, Dia das Mães, domingo, para comer aquela comida deliciosa, comida caseira, comida de mãe, galinha caipira, melhor da cidade, restaurante Lago Verde. Agora vamos falar dos nossos colaboradores. Olha só, gente, para você aí que precisa trazer a sua mercadoria de São Paulo, Goiânia, Porto Velho para Rio Branco, com total segurança e assegurada, a transportadora é Rápido Chapuri, a sua melhor transportadora de Rio Branco. E para você, mulherada, que precisa ir fazer uma limpeza de pele, uma drenagem linfática e também remoção de sinal, homem também, é lá na Clínica de Estética Rosa de Saron com a minha amiga Risalva. Para você que precisa, tá sentindo aquela dor nas costas, tá sentindo a dor lombar, problema na coluna, doutor Anastácio Sintra. E também lá na Daisy, que você vai tirar aquela tatuagem que você fez quando o adolescente está arrependido, precisa tirar, remoção de tatuagem e também depilação a laser. Agora sim, nós vamos para o nosso bate-papo com a doutora Isabelle Sacramento. Doutora, é o seguinte, a senhora ainda acha que esse assunto, a sociedade ainda trata esse assunto como um tabu? Na verdade, eu não sei se trata como um tabu, né? A sociedade, em alguns lugares, ainda acha que é cultural, né? Então, é aquela ideia de que, porque é assim, porque tem que ser assim, porque sempre foi assim. Então, assim, hoje a gente vai conseguindo romper essas barreiras e, pelo menos, falar sobre isso, né? Então, vai se lançando a ideia de que não é cultural, de que não pode ser tolerado. Mas eu vejo uma pequena evolução. Ainda temos muito a evoluir, mas hoje a gente já consegue lançar um sinal de alerta nessas pessoas, sabe? Assim, de você parar para pensar que pode acontecer com qualquer um, inclusive com o seu filho dentro da sua casa. Doutora, como faz para denunciar esses casos de exploração? Porque tem exploração sexual também de menores, né, de jovens. Como é que faz para denunciar? A senhora acha que as pessoas ainda têm medo? As pessoas têm muito medo, as pessoas têm vergonha, né? Às vezes, assim, não tem coragem de denunciar. Não tem coragem de se identificar. Então, assim, pode ser feita denúncia anônima com o Conselho Tutelar. Tem o Disque 100, que é específico para esses casos de abuso sexual. Então, assim, são vários canais que as pessoas têm de fazer essa denúncia sem se expor tanto, né? Que eu acho que ainda é essa questão desse preconceito, esse medo do julgamento. Doutor, depois que a denúncia é feita, como é que faz essa apuração? É o Conselho Tutelar? Como é Não, a investigação, qualquer pessoa, qualquer integrante da rede de proteção, Conselho Tutelar, escola, as unidades de acolhimento, qualquer pessoa que tem o dever de cuidar dessas crianças, que recebe essa notícia, ela encaminha para a polícia. Então, a polícia abre o inquérito e começa a investigar os fatos. Mas a investigação fica a cargo da polícia, entendeu? Doutora, por que proteger a infância é dever e responsabilidade da sociedade? Primeiro, porque a Constituição diz que é assim, e diz sabiamente, né? Então, assim, se a gente quer pensar num futuro, a gente tem que proteger essas crianças, né? Daqui a pouco a gente passa e eles ficam por aí. Então, assim, eles são seres em desenvolvimento, eles não têm noção
né, do certo e do errado. Então, assim, a Constituição estabelece que essa proteção é nosso dever da sociedade, do Estado, dos pais. Então, ela estabelece um arcabouço, né, de guardiões dessas crianças para que elas possam conseguir desenvolver, né, se desenvolver de forma saudável. Acho que é isso o principal. Doutora, nós não podemos deixar de comentar desse incidente, né, essa coisa horrenda que aconteceu na terça-feira. A senhora acha que estamos ouvindo menos as nossas crianças, os nossos adolescentes? O que aconteceu? Na verdade, assim, e não vamos falar desse fato específico, sim. Né? Esse fato, assim, eu acho que ainda é tudo muito novo. A gente não sabe o que aconteceu, tem que esperar que essas investigações evoluam para dizer se trata de algum transtorno de personalidade, se trata de um ato decorrente de bullying. Então, assim, é tudo muito novo. Mas o que eu acho que esse fato, que esse episódio nos traz o alerta é de que estamos todos doentes, né? As crianças e os adolescentes também estão. Então, a gente tem cada dia mais episódios envolvendo violência com crianças e adolescentes. E isso acende o alerta para a gente, assim, o que é que está falhando? Porque quando a gente vê uma situação dessa, alguma ponta dessa rede de proteção falhou. Pode ter falhado o Estado, pode ter falhado a escola, pode ter falhado os pais, ou pode ter falhado todo mundo junto. Mas sempre que uma criança ou um adolescente pratica um ato desse, a gente tem que olhar o que é que não funcionou, o que foi que deveria ter funcionado e não funcionou. Então, a gente precisa, nós pais precisamos fazer esse exame de consciência, né? Eu estou vendo o que está acontecendo com o meu filho, eu estou sentindo se está tendo alguma alteração no comportamento do meu filho. Será que ele deu sinais e eu não vi? E eu não estou falando do caso desse menino. Do dia a dia dos pais. Do normal, dos episódios em geral que tem acontecido de violência com criança e adolescente. Até onde eu posso estabelecer a responsabilidade de outro sem fazer o meu juízo de responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Então, assim, são falhas, né? Alguma ponta desse negócio não funcionou. E aí que a gente precisa ver, né? Vamos falar sobre ECA digital? Vamos. A lei já existia aquelas leis, e foi agora em fevereiro foi criada uma nova lei, né? Agora mais rigorosa. E aí, assim, o que a senhora acha que pode mudar com relação a essa nova lei, aos cuidados com as nossas crianças no mundo online? Na verdade, assim, o ECA Digital, ele é um sistema, né? Um sistema legal muito interessante, porque ele vai estabelecendo e aumentando a responsabilidade de todo mundo que tem, né, o mínimo de poder sobre a criança e o adolescente nesse ambiente digital. Então, assim, ele aumenta a responsabilidade dos pais, né, impõe aos pais o controle parental. Ele aumenta a responsabilidade dos provedores, né, de quem difunde certos conteúdos. Então, ele vai trazendo assim, olha, a internet existe, as crianças e os adolescentes estão tendo acesso a isso, então a gente precisa que isso seja muito mais vigiado e monitorado. Então, é nessa ideia da prevenção, da vigilância e do monitoramento que fortalece tudo que o ECA Digital fala. Ou seja, as plataformas elas terão a responsabilidade de cuidar ainda mais, como ficar mais claro o conteúdo que vai para essas crianças, que as crianças têm acesso. E assim, a responsabilidade das plataformas, ela nasce desde a prevenção. Porque o forte do ECA Digital é estabelecer que, olha, eu não quero que aconteça. Eu prefiro que haja uma prevenção muito mais efetiva, porque depois que esse conteúdo é lançado, eu não tenho esse controle, né? A gente sabe que a internet, depois que você lança, que você publica, você não tem mais sob controle. Você pode até tirar o conteúdo do ar, mas o dano já está lá causado. Quais são os crimes mais comuns, doutora, da internet contra a criança? A gente tem vários crimes. A gente tem a questão da exposição da imagem vexatória, né? Tem a situação também das crianças fazendo influenciadores digitais, né? Que assim não é uma criminalização, não é um crime específico, mas é uma conduta que demanda muita vigilância por parte dos pais, do Poder Judiciário, do Ministério Público,
Porque tem muitos casos de influenciadores que estão abandonando as escolas para fazer vídeo durante o dia. Sim. Então, assim, essa vigilância, então a gente tem essa questão dessa superexposição, a gente tem a violação da intimidade, da privacidade, tem a questão do bullying e tantos outros crimes que estão ocorrendo no ambiente digital, mas não são propriamente crimes digitais. Né? Assim, por exemplo, nesses casos de ataque às escolas, a gente sabe que na Dark Web funciona muita coisa. Então, assim, os jovens, os adolescentes que querem fazer algum mal dentro da internet, ele não vai entrar na internet, no Google, como a gente vai. Ele vai num ambiente muito mais profundo, muito mais sem nenhuma vigilância, sem nenhum controle estatal, para organizar o que vai ser feito. Então, assim, o ECA Digital, ele tenta criar esses mecanismos, né, e aparelhar o Estado, Polícia Federal, as polícias, todos os órgãos responsáveis, para que eles tenham meios de chegar nessa profundidade que os adolescentes chegam com mais facilidade do que a gente que já não tem tanto domínio de internet. Quando nós falamos em crimes digitais contra a criança, já pode até anotar aí, né? Assim, é uma maneira de você se prevenir, porque geralmente, até inocentemente, nós fazemos, nós compartilhamos e isso é crime. Já anota aí o artigo 247. Gente, não pode transmitir, compartilhar, divulgar nada de criança e adolescente. Imagem de jeito nenhum. Ah, mas foi fulano que passou para mim. Por favor, não passe, porque é crime. Está lá, artigo 247 do ECA. E assim, merece muito a atenção, Mirlei, nesse momento específico que a gente está vivendo do Instituto São José. Sim. Infelizmente, foram divulgadas várias imagens desse adolescente e com rosto, né? Porque todo mundo minimamente sabe que quando a gente vai divulgar qualquer coisa de criança e adolescente, o rosto tem que ser desfocado, né? E nesse afã de tentar uma explicação para o que aconteceu no Instituto São José, foram divulgadas imagens do rosto do adolescente. Então, aos colegas comunicadores, jornalistas, anotem aí, 247 é o artigo, exatamente, tá? Temos que ficar de olho, porque essa exposição é criminosa. Viu? A responsabilidade da escola com relação a esse assunto do ECA Digital. A escola tem essa responsabilidade de cuidar, de zelar, porque agora tem a lei que os alunos não podem ter o celular na... Pois é, as escolas, no ambiente escolar, está proibido o uso de celulares pelos alunos. Então, as instituições de ensino, elas têm que ter órgãos, né, assim, lugares para que esses celulares fiquem guardados e que o aluno não tenha acesso a isso. Sim. Só é permitido excepcionalmente para fins educacionais, justificados pelos órgãos de ensino. Então, assim, o aluno não pode, durante o horário da aula, ter acesso ao celular. E a responsabilidade é da escola de que eles não tenham acesso a isso. Então, a escola tem que criar meios de fiscalizar e de não permitir que isso aconteça. Doutora, a gente fala e o tempo passa assim, muito rápido. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada a você pelo Mais uma vez, eu quero que a senhora reforce a respeito da campanha do TJ, tá? Até a campanha, lógico, que é todos os dias. A gente, lógico que tem um mês específico, mas é todos os dias. A justiça está ali, antenada ali, esperando a oportunidade de pegar quem vacila com criança. Como é que o TJ vê essa questão? Exatamente isso, assim. A gente chegou no momento que a gente já não tem aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Se em briga de marido e mulher a gente mete a colher, você imagine quando a gente fala de crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, é dever de todo mundo que tem o mínimo de notícias sobre essa situação denunciar. É Disque 100, é procurar conselho tutelar, é procurar delegacia, é procurar qualquer órgão que seja responsável por essa fiscalização e controle para falar o que está acontecendo. Porque quando a gente fala de abuso sexual contra criança e adolescente, não sou só eu como mãe que tenho essa responsabilidade, não sou eu como juíza que tenho essa responsabilidade, todos nós. A Constituição fala que é dever de todos, da sociedade, do Estado e da família. Então, assim, tem uma corresponsabilidade. A partir do momento que eu sei daquilo ali e eu não denuncio, eu estou atuando para que aquela situação, aquela violação continue. Então, o básico, assim, o principal é denunciar. Ai, legal, doutora. Então, assim, gente, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada de coração, a senhora sempre aceitando o nosso convite. Daqui um dia a doutora já vai fazer o podcast comigo, Mirlei e a doutora já estou de casa. Olha só, gente, eu quero agradecer aqui a audiência. Faço questão de dizer a Lohana
e o André Luiz, lá da LH Serviços e Transporte. Olha, precisar de areia, barro, brita, limpeza de terreno, é só falar lá com LH Serviços e Transporte. Eu quero agradecer você imensamente, mais uma vez, do fundo do coração. Obrigado por 3 anos deixar eu entrar na sua casa e levar informação da área jurídica de uma maneira simples e leve para você, mas sempre com seriedade. E dizer que cada profissional que passou aqui pelo Pode Lei levou conteúdo de relevância para sua casa. Profissionais de renome, profissionais maravilhosos, e a minha eterna gratidão. Quero dizer que o Pode Lei fica mais velho, 3 aninhos hoje, e domingo, gente, domingo é Dia das Mães. Eu não poderia deixar de parabenizar a senhora doutora. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Quero agradecer a cada mãezinha, inclusive a minha, que está tão longe, mora em Goiânia, mas mãe, muito obrigada. Eu sou sua fã. Agradeço a Deus por ter uma mãe como a senhora e dizer que sintam-se abraçada cada uma de vocês. Eu quero trazer aqui, Beto Oliveira, por favor, dizer que esse bolo é para cada um de vocês. Muito obrigada de coração. Pode Lei nasceu com a ideia desse rapaz aqui. Volte aqui, Beto Oliveira. Pode Lei nasceu com a ideia desse rapaz aqui de montar esse podcast incrível na área jurídica para levar conhecimento para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se assim Papai do Céu permitir, cantando parabéns para você e com a mãozinha para dar sorte. Doutora, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais